Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 2 de março de 2020, começa agora o programa Band Cidade, primeira edição, aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre o tempo seco, problemas respiratórios, coisas que maltratam o nariz, principalmente das crianças, e cabe aos pais fazer a higienização correta para que a criança não sofra com o famoso nariz entupido. E ainda, você sabia que a voz rouca pode indicar condições graves de saúde? Muito comum após festas com som alto, pessoa consome água gelada e principalmente sob efeito de álcool e também de cigarro. Tudo isso você acompanha aqui na TV Band Amazonas. Você já pode também participar aqui com a gente através do WhatsApp. O telefone é o 99205-1478. Você manda sua mensagem, faz as suas perguntas, interage aqui com a gente que a gente vai responder tudinho para você. Lembrando que essa interação também pode ser feita pelas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram, o YouTube da Band Amazonas. É só você digitar lá na aba da procura, na lupinha, Band Amazonas, para você encontrar o nosso perfil e ficar sabendo das notícias do dia a dia, dos bastidores aqui da nossa programação. Agora sim, vamos chamar a primeira reportagem de hoje, falar das novas regras para a captação de sangue. Lá no Hemoan foram adotadas novas regras por conta do coronavírus. A medida atende à nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, depois da confirmação do primeiro caso do vírus aqui no Brasil. Há 20 anos, Alexandre doa sangue aqui na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Ele é testemunha durante essas décadas de quantas vezes houve mudanças nos critérios na hora de coletar o sangue. Estão sendo mais rigorosos com relação à saída do estado, né? Inclusive do município, se a gente fez viagem para o exterior, para São Paulo. É um pouco mais rigoroso agora a avaliação. Perguntas básicas foram adicionadas à lista de questionamentos do Hemoan na hora da entrevista do possível doador. Você já teve algum problema de saúde ou você tem? Não. Você já teve malária, hepatite, dengue, problema de coração? Não. De acordo com a recomendação da Anvisa, os critérios de impedimento se estendem às pessoas que tiveram contato com o paciente infectado ou com suspeita da doença. Mesmo aquelas que vieram da Europa, que não tiveram nem sintoma nem contato, elas vão ficar por 30 dias sem poder doar sangue. E as pessoas que tiveram o coronavírus, fica por 90 dias. E no caso da pessoa ter tido algum resfriado, desde que seja descartado, se for descartado que é coronavírus, ele pode doar depois de 15 dias. Se for o caso que fica em dúvida, não foi confirmado, ele fica também por 30 dias. Representantes de órgãos de saúde do Amazonas e do município de Manaus se reuniram na sede da FVS para coordenar ações de prevenção ao Covid-19, o coronavírus, e as síndromes respiratórias agudas graves no estado. Não tem sintomas, que fique claro, ou seja, nesse caso específico, eles não são considerados casos suspeitos. E aí, nesse sentido, então, a gente faz um monitoramento do caso para que, a partir de então, a gente verifique no período de 14, no máximo 20 dias, o período de incubação e aí, então, seja liberado ou saia da fase de monitoramento. Portanto, não há casos, repito, não há casos suspeitos, não há casos confirmados de coronavírus no estado do Amazonas. 2 amazonenses que estavam no mesmo voo do brasileiro infectado com vírus já estão sendo monitorados em Manaus. Mesmo assim, a vontade e a intenção de ajudar o próximo não deve diminuir. A doação de sangue é um gesto solidário que deve ser mantido para as próximas gerações. Você pode doar, preenche os requisitos, é bom fazer a doação. É isso. Agora a gente fala de higiene nasal das crianças. Manter a limpeza do nariz é fundamental para que essa criança possa exercer, para que o nariz, na verdade, que é uma defesa no nosso corpo, possa exercer essas funções que é de filtrar, de regular e proteger o nosso corpo contra bactérias. Sobre esse assunto, a gente conversa com a pediatra Ana Cristina Stone. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade, primeira edição. É um tema que a gente não ouve falar muito na televisão, essa questão da higienização nasal. Mas a gente vive uma época agora de muita gripe, muita coisa que está acontecendo, e aí qualquer sinal
né, que possa indicar que tem algum problema com a criança, é bom a gente ficar atento. O que fazer, então, para manter essa higienização em dia? Então, Neto, eu te agradeço a oportunidade. A gente realmente ouve falar pouco sobre a lavagem do nariz. É muito importante, porque é uma coisa simples de se fazer. A gente tem um pouco de medo no início, um pouco de resistência das mães, mas quando você aprende, é uma medida simples, de baixo custo e que muda realmente o bem-estar da criança, muda a evolução até de um quadro respiratório. Então é muito importante a gente trazer essa informação para a população. A doutora até citou que muitas pessoas, muitas mães, pais, responsáveis ficam com medo porque existe um tipo dessas limpezas que envolve um jato, né, de soro na narina. A gente, inclusive, tem vídeos que mostram esse tipo de procedimento, mas se fizer do jeito certinho, né, doutora, não tem nenhum problema. Claro. Viralizou aí na internet, né, um vídeo de uma tailandesa, inclusive, foi bem famoso, e a partir dali começaram a postar vários vídeos ensinando a lavar o nariz. As mães acabam usando uma quantidade grande de soro e fazem várias vezes com a criança bem tranquila, mas são crianças que já estão acostumadas a fazer. Então, o que nós sugerimos é que se comece aos poucos. Os pais vão perdendo os medos, as crianças vão ficando mais acostumadas com o procedimento e colaborando mais. Então, cada dia vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil. Lembrar que a lavagem do nariz ela é interessante de ser feita não só quando a criança está gripada, mas no dia a dia. E isso entra para a rotina da criança e aí fica cada vez mais fácil, tanto para os pais quanto para os pequenininhos. E aí a gente vê no vídeo ali o uso de uma seringa. Sim. Né? Só esse tipo de material que pode ser usado. Tem alguns medicamentos que vêm com conta-gotas também. Esse também pode ser uma ferramenta? Então, está disponível nas farmácias. O importante é que seja com soro fisiológico. Essa é uma informação bem importante. Nada de água ou de outras substâncias, mas usar o soro fisiológico. Existem diversos dispositivos para aplicar esse soro fisiológico, tá? Na narina do bebê, com spray ou às vezes até um jato contínuo, mas realmente a seringa ela é mais simples depois que você aprende a usar, se você usa a técnica correta, e mais efetiva. Tem algum tipo de proteção que coloque na ponta da seringa para não machucar ou não? Ou basta ter cuidado que aí não vai ter nenhum problema? O mais importante é posicionar corretamente a criança. Eu acho que aí é que vai uma grande dúvida dos pais. Existe um mito, existe um medo de que esse líquido que você coloca em grande quantidade vai para dentro do pulmão e aí vai afogar a criança. Isso não acontece realmente. Na prática, isso não acontece pela própria anatomia do corpo da criança. E a doutora Ana trouxe até, inclusive, um boneco para demonstrar sim, essa posição correta? Acho que fica mais fácil do que a gente descrever então, a técnica, é mais fácil a gente demonstrar, né? Sim. Bom, essa aqui é a Júlia, minha amiga do consultório, eu sempre uso ela no consultório para ajudar a orientar Seja e a explicar as Júlia. coisas. É um bebê, no caso aqui, bem pequenininho, para mostrar que a gente já pode começar a fazer isso no bebê pequeno mesmo, tá? A partir de 1, 2 meses de idade já pode ser feito. Você vai precisar de alguma ajuda? E aí, a Julinha fica quieta por enquanto. Ah, sim. Eu trouxe aqui alguns tipos de seringa para a gente mostrar, perfeito, tá? Ó, essa é uma seringa de 20 ml, que é comprada em farmácia comum, não precisa de receita médica para isso, tá? E aqui eu tenho uma outra de 5 ml, também comprada em drogaria. Essa ela tem um bico de rosca, a outra ela tem um bico mais comprido. A gente pode ficar com medo desse bico comprido, mas ele é melhor, é mais fácil de você usar ele, tá? Com um pouquinho mais de cuidado. Aqui eu tenho umas outras seringas para mostrar, só para dar ideia para as mães, que são seringas que a gente usa, que a gente pega dentro de outras medicações. Então, quando você usa algum remédio e tem a seringa, que você acaba reutilizando para isso. É importante lembrar que cada criança tem que ter sua própria seringa. Então, eu não posso usar uma seringa para meus 3 filhos. Cada criança precisa ter a sua, tá? Como é que a gente faz? Você compra o soro fisiológico. Vou mostrar aqui. Você compra o soro fisiológico em qualquer drogaria, também não precisa de receita médica. É importante lembrar os cuidados com esse soro. Soro fisiológico vai ser guardado sempre dentro da geladeira, pode ser na porta da geladeira, e ele dura em média 15 dias, não mais do que isso.
não é um produto caro, então ao final de 15 dias ele pode ser descartado, a gente consegue manter aí mais uma segurança. A nossa cidade é muito quente, a gente tem que tomar mais esse cuidado hoje. E já tem essas embalagens menores também, já tem né? as embalagens menores, essa é uma de 250 ml, fica mais fácil de diminuir o desperdício, né? Perfeito. Então, daqui, ela vai estar dentro da geladeira, o soro fisiológico, eu vou retirar, passo ela para um copo, de qualquer tamanho, um copo comum de casa, não precisa estar esterilizado, não precisa de nada disso, tá? Para eu pegar esse soro e botar de volta logo na geladeira. Por que esse cuidado? Quando eu for aplicar o soro fisiológico no nariz do bebê, ele precisa estar em temperatura ambiente. Então, eu não posso estar gelado. Mas eu não vou todas as vezes esquentar todo o meu soro e resfriar novamente. Então, eu passo para um copo, desse copo eu aspiro quantos ml eu vou usar. Isso varia de uma criança para outra. Esse é um detalhe importante. O soro, então, precisa, apesar de ser guardado na geladeira, na hora da aplicação ele precisa estar na temperatura ambiente. É muito importante, tá? Se for gelado, pode até complicar mais do que ajudar, Sim, né? E o mais importante, o incômodo é muito maior. Uma temperatura, quando você coloca o soro mais gelado, ele arde no nariz, né? Então, a criança vai colaborar menos porque vai doer o procedimento, tá? Em relação à quantidade de ml que nós vamos usar, não existe um consenso para isso, mas o que normalmente se orienta, crianças até 1 ano de idade, 1 ml em cada narina. Criança até 5 anos de idade, 5 ml em cada narina, a partir daí 10 ml. Perfeito. As crianças que já estão acostumadas a fazer mais tempo toleram mais volume, né? Então, faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, isso é bem comum. O que é importante? O posicionamento do bebê. Então, a gente vai colocar o bebê, o que a gente sugere? Pode fazer no banheiro, que você fica com o espelho aqui na sua frente e já tem a pia para recolher depois essa secreção. Então, o bebê vai ficar aqui na sua frente, tá? Posiciona a cabeça do bebê ligeiramente para frente e para um dos lados. Se eu virei a cabeça do bebê para esse lado daqui, eu vou colocar na narina de cima. Certo. Se eu virar a cabeça do bebê para o outro lado, eu vou fazer dos dois lados, primeiro um lado, depois o outro, eu vou virar a cabeça do bebê para o outro lado, faço na narina de cima. A ideia é, eu faço nessa narina para ela sair na narina de baixo. Tá? Então, mostrando aqui em mim, na criança maior um pouquinho, ela colabora mais. Então, você vai botar a cabeça para frente, viro para esse lado. Virei para cá, é nessa narina que eu vou colocar. Nessa narina aqui de cima, e aí daqui ele vai sair por esse lado, tá? Sim. Não tem problema a velocidade com que você injeta o soro. Então, às vezes, a gente vê nos vídeos da internet os pais injetando com muita velocidade. Não é essa pressão que vai fazer a secreção sair, mas o fluxo contínuo. Então, eu posso fazer mais devagar, mas com fluxo contínuo. Então, isso é muito importante também, é um outro cuidado. E até quantos anos é indicado esse tipo de procedimento, doutora? Até a nossa idade, até mais velho do que a gente. Que falam que seria interessante todo mundo fazer. Nessa questão do medo, fala assim, não, só pode fazer com criança, porque a criança é que tem uma abertura aqui nessa via respiratória. De forma alguma, eu inclusive faço em mim. Olha só, tá não vendo? tem problema nenhum da gente fazer na pessoa adulta. Outro cuidado que a gente tem, quando a criança é maior e ela já entende o procedimento, se ela mantiver a boca aberta durante o procedimento, é mais fácil de fazer. Por quê? Porque quando você injeta o soro, quando você coloca o soro na narina, por uma questão anatômica da boca estar aberta, é mais difícil dela engolir essa secreção. Isso deixa mais confortável o procedimento. Doutora, tem problema se a gente engolir a secreção? Às vezes pode acontecer de você fazer esse jato e ele não sair na narina, na outra narina. E aí você fica, nossa, o bebê engoliu, e agora? Não tem problema nenhum. Esse já é um mecanismo natural das crianças se livrarem das secreções. É deglutindo, porque ele não sabe assoar o nariz, então ele deglute e vai sair nas fezes naturalmente. Essa questão de não saber assoar o nariz, muitas vezes a criança, quando está gripada, com algum resfriado, ela fica com essa secreção endurecida, né? A chamada meleca que a gente chama. E essa melequinha a gente pode tirar com algodão, com aqueles bastões que tem o algodão na ponta? Então, quando ou essa também secreção, pode usar o soro? Quando a secreção está bem molinha, na parte já posterior, aqui na saída da narina, né? É mais fácil de você retirar, você até pode retirar com cotonete, mas tem que tomar muito cuidado com a introdução de qualquer coisa no nariz da criança. Sim, perfeito. É muito mais interessante eu fazer uma lavagem nasal, até para deixar essa secreção mais limpa, mais molinha,
do que, por exemplo, tentar tirar. Não é só para tirar a secreção, a meleca, vamos dizer assim, não é só para tirar a meleca que a gente faz a lavagem nasal, né? Com isso, a gente está fazendo toda a lubrificação dessa região. A gente tem que pensar também que tem a questão da umidade do ar. A nossa região, a gente sofre pouco com isso, Sim, muito úmido. muito. Mas em locais mais secos, é muito importante fazer a lavagem até para eu lubrificar e facilitar o mecanismo natural de limpeza do nariz. Mas para quem vive no ar-condicionado também, aí pega um ar seco, aí é bom Exatamente. manter, Aqui é difícil a gente ficar sem ar-condicionado, né? No dia, principalmente à noite, no período noturno, né? Então é interessante, por exemplo, pela manhã, mesmo sem o bebê estar gripado, a gente fazer essa higienização do nariz com o soro. E isso já vai acostumando o bebê para que nas fases em que ele está gripado, que eu preciso repetir o procedimento por mais vezes, que ele fique tranquilo e colabore mais. Doutora Ana Cristina Stone, ela é pediatra e conversou com a gente agora sobre a higienização do nariz, das narinas para as crianças. Agradecer a senhora, doutora. Muito obrigado por ter vindo aqui. Agradecer também a Júlia. Isso, a Júlia. A Júlia, que veio também dar essa força aqui para a gente. Olha, eu quero deixar aqui o nosso espaço aberto para quando tiver um outro assunto, a gente poder voltar a falar aqui de saúde, falar da saúde das crianças, que é sempre muito importante. E a gente que é pai, eu que sou pai, fico sempre muito ansioso em saber o que eu posso fazer pelo meu filho e a melhor forma de tratar o meu filho. Então, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, me coloco à disposição para a gente conversar mais, trazer mais saúde para as nossas crianças, mais tranquilidade para as nossas mães. É isso. E olha só, a gente continua falando de saúde aqui porque tem campanha de vacinação contra a gripe, que foi adiantada aí por conta do surto de coronavírus no mundo e agora que chegou aqui no Brasil também. Então essa vacina foi antecipada, a ação iria ocorrer em abril, mas essa imunização vai ocorrer agora nesse mês de março. O Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de imunização contra o vírus da influenza como uma forma de diminuir os casos da gripe no inverno. A campanha também tem como sentido diminuir os casos de influenza na detecção do coronavírus. Isso porque as duas doenças têm sintomas parecidos, como febre alta, dores no corpo e tosse. A campanha, que aconteceria na segunda quinzena de abril, agora vai iniciar a partir do dia 23 de março. Os grupos prioritários são quem devem ser vacinados primeiro. Entre eles incluem mulheres gestantes, crianças menores de 6 anos, mulheres que estão até 45 dias após o parto e idosos. Mais de 75 milhões de doses da vacina vão ser distribuídas para todo o Brasil. No Amazonas, a campanha de vacinação acontece nas unidades básicas de saúde, postos da capital e unidades hospitalares espalhadas pelo interior do estado. Vamos conferir a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Vamos com o signo de Áries. Atenção, ariano, use essa criatividade toda para dar conta do recado no trampo, porque você vai precisar e você terá uma ajudinha inesperada no serviço. Tenha cuidado com excessos e atitudes orgulhosas. Na paquera, a lua nova pode trazer alguns enganos. Então, pense bem antes de começar a se envolver para depois não sofrer. Os astros pedem cuidado também com seus impulsos, principalmente na hora de fazer promessas, pois podem aparecer obstáculos com os quais não contava. O número da sorte para o ariano nesta segunda-feira é o 2, o 10 e a cor é verde. Agora, para você de touro, fique de olho naquele colega de trabalho que usa máscara todo dia e não só no carnaval. E o carnaval já acabou, inclusive. Os astros mandam avisar que esta semana é boa para corrigir seus erros, cuidar da saúde e se desligar de problemas alheios. No amor, vai ter que confiar muito na sua intuição para não cair em cilada, principalmente com aquele crush com um rostinho lindo e sorriso encantador. O número da sorte para você de touro é o 05, o 36 e o 11, a cor é pink. Agora você de gêmeos, esta semana os astros vão deixar você mais sensível e com intuição aguçadíssima. Em família, promessa de alegrias com parentes. No amor, traga um alerta. Mercúrio está retrógrado. Melhor não brincar com fogo e pensar bem antes de falar. Eu sei que esse filtro é complicado para o seu signo, mas vai por mim que isso vai fazer com que você evite altas tretas. Vênus entra para a cena para salvar a paquera para os geminianos.
O número da sorte para você de Gêmeos nesta semana, nesta segunda-feira, é o 44, o 56 e a cor é o dourado. Agora, atenção você de Câncer. Primeiro, vamos falar de coisa séria, emprego e saúde. No trabalho, é bom mostrar que você é bom de trampo. Ausente suas ideias, apresente suas ideias e tenha jogo de cintura. Na saúde, bom ter atenção. Se hidrate, use filtro solar, ajeite a coluna e nada de exagerar na folia e nas bebidas. Tudo agora que você tem está ligado também ao amor. Se você está pensando em ir para os bloquinhos, fantasiado, dinheiro, encontrar dinheiro no chão para ver se alguém pega, calma, não tem necessidade. A lua nova promete ajudar na paquera e pode rolar uma chance com um crush que você já não vê há muito tempo. Números da sorte 37, 88 e o número 5, a cor é roxo. A gente faz um breve intervalo aqui no Band Cidade, primeira edição, daqui a pouquinho está de volta. Band Cidade, primeira edição de volta e já vamos direto conferir a previsão do tempo para a capital e também para alguns municípios do interior do estado com Maedra Pacheco. Maedra, como fica o tempo para hoje aqui em Manaus? Bom dia, Neto. Então, em Manaus a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Presidente Figueiredo, sol com muitas nuvens pela manhã, período de céu nublado pela tarde, com chuva a qualquer momento. Em Boca do Acre, o dia começa ensolarado com poucas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Já no interior de Manaquiri, a previsão também é de muita chuva nesta segunda-feira. Então, Neto, em Manaus, a mínima é de 24 e máxima de 31 graus. E em Presidente Figueiredo, a temperatura é de 25 e máxima de 32 graus. Em Boca do Acre, a mínima é de 21 e máxima de 28 graus. E em Manaquiri, a mínima é de 25 e máxima de 31 graus. Neto, volto com você. Muito obrigado, Maedra, pelas informações do tempo. Agora a gente muda de assunto e olha só, vamos falar de rouquidão. Cerca de 70% das pessoas usam com maior frequência a voz como um instrumento de trabalho. E a rouquidão pode ser um primeiro sintoma de uma patologia mais grave e progressiva. Qualquer diagnóstico que requer diagnóstico e tratamento imediato. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a fonoaudióloga, Aulisângela Queiroz. Muito obrigado, Aulisângela, pela sua presença aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vinda. A gente falar de rouquidão, olha só, nesse carnaval, com tanta chuva que teve, com tanto bebida gelada que o pessoal toma, encontrei muitos amigos que estavam com a voz afônica, né, ou rouco. Né? E olha só, muito tempo você passar nessas condições faz um mal danado para a saúde, né? Ou significa que você pode ter um mal danado? Com certeza, né? É muito importante a pessoa ter em mente que ele precisa estar atento a esses sinais, principalmente o da rouquidão. Porque a rouquidão ela já é um sinal de que a voz ela não está normal e ela necessita, sim, de cuidados especiais, né? A afonia, a questão da afonia, só quem sabe é aquela pessoa que perdeu a sua voz e vê como é importante você não ter a sua ferramenta, né, comunicativa. Então, é super importante a pessoa zelar pelo que é de primordial para a sua saúde comunicativa, que é a sua voz. E a gente, quando fica rouco, começa a tentar forçar para ver se a voz sai. Aí começa a tossir, a pigarrear para tentar fazer voltar a voz. Está certo? Nada, nada. Esse reflexo de fuga que a pessoa ela usa, ela está muito associada assim para compensar, né, a perda daquela qualidade vocal. E está associada a vários fatores, né, fatores ambientais, fatores a infecções virais, a abuso vocal, mesmo propriamente dito, como você acabou de colocar com relação ao carnaval. E tem alimento ou bebida que influencia nisso? Tem. A gente costuma falar que essa saúde vocal ela tem que compreender o que nós chamamos de uma hidratação saudável, né? Então, não somente a hidratação, mas também a alimentação, ela é saudável e ela também ajuda, assim como umas ajudam, outras também são prejudiciais.
tudo bem? Então, a gente tem que se preocupar com esses alimentos, os alimentos derivados do chocolate, que tem lactose, né? Todos esses alimentos, eles aumentam a secreção, né? E essa secreção, imediatamente, ela começa a comprometer a onda mucosa das pregas vocais, prejudicando, assim, a qualidade da voz. Muitas vezes a gente não está nem, vamos lá, com algum tipo de doença respiratória, mas por algum esforço, alguma mudança brusca de temperatura, eu ia dizer, se lá se vem a rouquidão ou lá se vai a voz. O que é interessante O que mais que pode acontecer assim que acaba levando a rouquidão? Eu sempre utilizo assim, um pouco a questão da analogia, né? Se você não cuidar da sua voz, imediatamente você prejudica a sua voz. Aquele aparelho fonador que nós chamamos, ele é prejudicado. E esse tipo de situação é por conta dos abusos que a pessoa realmente faz, até por não conhecer, né, como deve se comprometer com essa eficácia. A outra situação que nós chamamos é a questão dos fatores orgânicos, como você está citando, os resfriados, né? Essas infecções nasossinusiais que afetam o aparelho respiratório, elas são fundamentais, não somente elas, mas também a do trato digestório, né? Porque se você come, como eu falei, alimentos bastante gordurosos, condimentados, isso dificulta o processo digestório, né? E isso, além disso, ele aumenta aquela viscosidade e você fica ali suscetível a ter refluxo. E o refluxo, ele faz a queimação laríngea. E isso prejudica a voz e entra no processo de rouquidão também. Começa a apresentar um processo de rouquidão. Muitas pessoas acabam não dando tanta importância quando se estão rouco. Eu não estou com febre, não estou com nenhum tipo de dor, então é só a voz que falhou aqui rapidinho. Mas assim, quando é que a pessoa já tem que se preocupar mesmo, procurar um médico e procurar ajuda? A partir de quanto tempo de rouquidão? Olha, quando essa rouquidão ela é recorrente, já tem que ficar em alerta, tá? A pessoa emitir esse som e de repente ela sentir dor, né? Ela sentir a rouquidão, a falha daquele som, aquela quebra de qualidade, ele já precisa se preocupar e já procurar um especialista, tá? Eu costumo falar para as pessoas que uma voz com uma boa qualidade é aquela voz agradável, não somente para quem usa, mas para quem ouve. E, de repente, quando você consegue perceber até questões emocionais na sua voz, você já consegue, né? Tem algo de errado com a minha voz. Não começa, né, a se policiar. Então, o fato é que a pessoa ela tem que estar atenta para isso, aos fatores, aos inimigos nocivos à voz e à sua própria conduta com relação à sua voz. Tem doenças do corpo que refletem também na nossa voz? Várias doenças. Doenças neurológicas, as doenças degenerativas, né, as traumatológicas, as laringites, né, nós digamos que principalmente as laringites afetam. São inúmeras etiologias. E aí a gente ainda também acaba sendo mais um malfeitor da nossa própria voz, quando mais um malfeitor. ali com bebida alcoólica, sim, né, estupidamente gelada. Hábitos nocivos, exato. Né, provocar, o fumo. Quando você começa a fazer o uso do tabagismo, né? Não somente pelo aquecimento exagerado que você dá naquela região laríngea, mas também as condições tóxicas que o fumo tem. Sem então, dúvida. Isso aí, o que acontece? Ele resseca, como eu falei, aquele epitélio, né, que reveste aquela estrutura. E aquilo ali você faz o quê? Um esforço compensatório. E o que a gente pode fazer no dia a dia, então, para ter essa bela voz, uma voz agradável? Eu costumo falar para meus pacientes que eles já começam a trabalhar desde o momento que eles acordam, né? Porque se você acorda, se você dá uma boa espreguiçada, faz um bom bocejo, você está ali relaxando todo o seu corpo, e isso também é a sua voz. Então, exercícios que venham provocar um relaxamento vocal, ele é fundamental, né? Fazer uma boa hidratação vocal, o uso periódico de água. A água é fundamental para o organismo de modo geral, né? Então, você deve consumir água até assim, no intervalo de 40 a 40 minutos, um copo d'água. Não precisa tomar de 2 a 3 litros, né, assim de uma vez. Nem precisa sentir sede também para Não beber água, precisa sentir né? sede. A maioria das pessoas só tomam água até mesmo quando fazem as principais refeições, né? Não tem o hábito de tomar água, e a água ela é fundamental, ela precisa hidratar de forma geral o seu organismo e, contudo, a voz, né?
O alimento, tem alimentos que agem como adstringentes, né? Então a gente tem que optar por um alimento que vai afinar toda aquela secreção, toda aquela mucosa, né? Para não promover ali uma viscosidade maior, perdendo... A maçã entra nessa? Entra. Uma boa aliada, né? Uma boa aliada. A maçã, todos os alimentos cítricos, né? A laranja, a gente também, o limão, até o mel associado, ele também, ele é muito fundamental. A Elisângela Queiroz é fonoaudióloga. Muito obrigado pela presença aqui, por ter esclarecido mais para quem está nos assistindo sobre os cuidados com a voz. Afinal, 70% das pessoas usam a voz com alguma forma de algum tipo de trabalho. Como a gente que está aqui falando, o próprio fonoaudiólogo. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado por responder essas perguntas para a gente. Obrigada. A gente fica aberto também, viu, quando você tiver um assunto de grande importância para trazer aqui para a gente. Ótimo. Eu até queria colocar, só para finalizar, por favor, que se você não cuidar da sua voz, lesões piores poderão aparecer. E as lesões serão de massas, levando até câncer. Olha só. Então isso é fundamental. Precisa cuidar Qualquer realmente. coisa, estamos aqui. Obrigado. Olha só, agora a gente vai falar da previsão dos astros, a nossa segunda parte aqui da previsão dos astros. Vamos ao signo de Leão. Chances de progredir no trabalho, mas para isso vai ter que caprichar no quesito inovação ao executar suas tarefas. Quando o assunto é trabalho, os astros mandam ainda outro alerta: melhor evitar discussões com colegas. Falando de paquera, Júpiter e Marte estão se movimentando em sua casa e, por isso, aumentam as chances de você se envolver com alguém do trabalho. E mais que a atração física, você pode se encantar por um crush que comunga dos mesmos ideais que você. Quem já tem par, melhor tomar cuidado com o mal-entendido e desencontros. O número da sorte para você de Leão é o 67, o 81 e o 90, a cor é prata. Atenção para você do signo de Virgem, essa semana promete trazer boas chances de crescer na carreira, mas para dar certo tem que tomar cuidado com atrasos. E já que você não é um signo que curte muito se jogar na folia, que tal aproveitar essa semana para cuidar do visual? Isso vai lhe dar muito prazer. Agora as previsões para o amor. Se sua fantasia é ter um crush para chamar de seu, o planeta Marte pode mexer fundo com você e te dar uma ousadia que normalmente você não tem. Além disso, Marte vai fazer também você se sentir confiante. Números da sorte: 65, 31 e 19. A cor para hoje é o amarelo. Libra, o conselho dos astros nessa semana para você é: antes de gastar, pense bem nos seus compromissos financeiros e nos boletos. Tudo que estão nos boletos que estão para vencer. Aliás, essa semana no trabalho deve exigir bastante de você e, em contrapartida, nas relações familiares, essa fase está excelente. Agora, para esclarecer mal-entendidos, até para tentar uma reconciliação aí para quem você ama. Os números da sorte para você de Libra nesta segunda-feira é o 32, o 24 e o 99, a cor é preto. Agora, Escorpião, os astros avisam que nesta semana você poderá sim se impor no serviço, mas execute a voz da experiência. Desta vez é para falar com quem lhe está indagando. Melhor do que se impor é saber ouvir. Nas finanças, reveja seus gastos, senão corre risco de rebaixamento e vai ter que desfilar pela Acadêmicos do Sem Dinheiro. Tem outro recado importante também para você de Escorpião: cuidado com aquele amigo falso. Tem gente que usa máscara o ano inteiro, não só no carnaval que já acabou, e aí você também tem que ter cuidado com essa pessoa. No amor não, os números da sorte para esta segunda-feira é o 49, o 30 e o 76, a cor é lilás. A gente faz mais um breve intervalo, mais uma parada aqui no Band Cidade, primeira edição, e volta já já. Band Cidade, primeira edição de volta. Agora a gente confere o que é destaque no Brasil e no mundo, diretamente da redação de jornalismo da Band Amazonas, com ela, Kelly Abreu. Kelly, bom dia para você. Olá, Neto, muito bom dia a você e a todos. O destaque de hoje vai para a Organização Mundial da Saúde, que levou para muito alto o risco mundial da epidemia de Covid-19, que é a infecção causada pelo novo coronavírus. Na última sexta-feira, a Agência de Saúde da ONU disse que há, além da China, casos
registrados em outros 49 países. Segundo a avaliação da entidade, os casos em cada país são vinculados a pequenos grupos. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que a Agência de Saúde da ONU não vê evidências de que o vírus esteja se espalhando livremente. Agora a gente muda de assunto para falar que a Petrobras informou na última sexta-feira que vai reduzir o preço do diesel em 5% e da gasolina 4% nas refinarias. A queda nos preços dos combustíveis ocorre após quedas expressivas no petróleo do mercado internacional, diante da ampliação de casos do coronavírus pelo mundo. Em um movimento que traz aí temores sobre desaceleração da economia global e na demanda por combustíveis. O repasse de ajustes dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores aí, como o consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revendas de mistura de biocombustíveis. E para finalizar, Neto, 35 apostadores de Fortaleza ficaram milionários na última quinta-feira ao ganhar o prêmio de 105 milhões da Mega Sena. A aposta de Fortaleza dividiu o prêmio total com outro ganhador da cidade de Rio Branco, no Acre. O grupo de 35 sortudos fez aí a aposta no formato de bolão em uma loteria. Cada participante do bolão ficou aí com mais ou menos 3 milhões de reais. Agora, Neto, o que você faria com esse dinheiro? Tchau, tchau. Olha, Kelly Abreu, eu pagaria muitas dívidas, principalmente as que eu fiz nessa semana passada, já contando que eu ia ganhar os 220 milhões da Mega Sena. Não foi dessa vez, mas eu vou continuar tentando. Agora a gente vai de previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Atenção, você de Sagitário. Essa semana você tem tudo para se entrosar no trabalho e selar boas alianças nas finanças. Finalmente, os humilhados serão exaltados e a promessa é de que você receba boas notícias. Agora, em família, risco de tensão, e isso pode afetar até mesmo o clima com o mozão. Os astros mandam avisar que, para o bem ou para o mal, é fato que as coisas relacionadas à família ou ao passado podem ter influência decisiva em seus planos amorosos. Os números da sorte são o 28, o 82 e o 90. Agora, você de Capricórnio. Semana que, passando o carnaval, é o período para desfilar na escola do samba Unidos da Preguiça. Então, atenta para não perder a chance de agarrar boas oportunidades profissionais. Você poderá receber conselho ou presente de pessoa amiga. E recomendo que mantenha distância de gente crítica demais. No amor, vai chocar geral com a sua disposição de se jogar em uma nova paixão que está pintando por aí. Para quem tem relação firme, programinhas caseiros serão os mais prazerosos, desde que controle a possessividade. Números da sorte, 59, 42 e o 38, a cor é o vermelho. Agora, Aquário, não assuma tarefas dos outros e nada de culpar os coleguinhas pelos seus erros, hein? Os astros avisam que talvez seja bom se isolar um pouco e pensar na vida. Na real, a semana não vai estar tão boa assim quanto você precisa. No amor, assuntos materiais podem se misturar aos seus desejos amorosos e causar algumas situações complicadas. Você pode ter dificuldade também para lidar com questões envolvendo fé ou religião. E para completar, uma paixão antiga pode reaparecer, causando problemas em seus sentimentos. Os números da sorte são o 59... Não, o 59 era do outro. São o 17, o 91 e o 01, a cor é creme. Atenção para você de Peixes. Peixes é semana de término de carnaval, mas além da folia, você deve aproveitar que a sorte está ao seu lado para lidar com vendas ou negociar algo. Eu vejo também que a semana será boa para fazer as pazes com pessoa amiga em casa. Nada de fazer tempestade em copo d'água. No amor, com Mercúrio retrógrado no seu signo, será preciso usar sua imensa sensibilidade ou sua afiada intuição para evitar situações confusas, sem tirar a sua delicadeza natural. Vênus pode te deixar mais firme e decidida sobre o que você quer, seja para conquistar, seja na vida a dois. As boas notícias vêm de Marte, que anunciam momentos calientes em festas ou programas com a sua galera. Menos para você que está namorando de Peixes. O número da sorte é o 55, o 07 e o 79, a cor é o azul marinho.
Bom, e chegou o momento da gente conferir a mensagem do dia com o Dr. Wilson Gonzaga. Bom dia mesmo, bom dia mesmo. É assim um desejo meu que tenhamos todos nós um dia iluminado. Muito bem, hoje eu quero falar de um pecado que todo mundo é exagero, mas quase todos nós cometemos. Euzinho também cometo. E que é um absurdo isso. Repara nisso, a gente maltrata as pessoas que a gente mais ama. No cotidiano, no dia a dia, eu não estou dizendo de uma coisa em comum, briga, não, assim, já reparou? A gente sai de casa, bota a roupa para ir trabalhar e bota uma roupa na personalidade que é aquele papel. E aí engole sapo do patrão, engole sapo do colega, do trânsito, de tudo e tal, tudo. Faz cara de paisagem para o cliente, está querendo mandar o cliente dormir e fica sorrindo e tal. Aí, quando chega em casa, a gente acha que tem o direito de desmontar e tratar mal as pessoas, o nosso cansaço, a nossa contrariedade, a nossa preocupação, a nossa falta de dinheiro é descontada no filho, na mulher, no marido e a gente não se dá conta disso. Então, o tema de hoje é isso, nós prestarmos atenção e saber que dentro de casa a gente tem que construir um ser humano melhor e ali dentro aplicar. Ser mais tolerante com o filho, com a mulher, ser mais tolerante com o vizinho, com as pessoas que estão dentro, de dentro para fora. Né? Porque se for de fora para dentro, é falso e daqui a pouco a gente deixa de fazer. Então a gente tem que desenvolver qualidades, atributos na nossa relação com as pessoas que a gente ama e em qualquer condição tratá-las bem, porque nós a amamos. E é claro que a gente deve tratar bem também o cliente, mas se tiver que dar uma patada, vai e dá numa almofada. Não vai dar no cliente, mas não vai dar também no teu filho. E maltratar aquelas pessoas que vão ficar conosco para a vida toda. É importante a gente fazer isso. E eu prometo que eu vou assistir esse vídeo depois também. Porque eu também cometo esse pecado. Pensa nisso aí, tá bom? Fique bem, e eu também. E amanhã estaremos aí, juntos aqui na Jornal da Band, primeira edição. É isso, bom dia para você. Fique agora com o Aqui na Band. Para falar com ele. Tá. Vai, se fizer pergunta difícil. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 2 de março de 2020, começa agora o programa Band Cidade, primeira edição, aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre o tempo seco, problemas respiratórios, coisas que maltratam o nariz, principalmente das crianças. E cabe aos pais
fazer a higienização correta para que a criança não sofra com o famoso nariz entupido. E ainda, você sabia que a voz rouca pode indicar condições graves de saúde? Muito comum após festas com som alto, pessoa consome água gelada e principalmente sob efeito de álcool e também de cigarro. Tudo isso você acompanha aqui na TV Band Amazonas. Você já pode também participar aqui com a gente através do WhatsApp. O telefone é o 99205-1478. Você manda sua mensagem, faz as suas perguntas, interage aqui com a gente que a gente vai responder tudinho para você. Lembrando que essa interação também pode ser feita pelas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram, o YouTube da Band Amazonas. É só você digitar lá na aba da procura, na lupinha, Band Amazonas, para você encontrar o nosso perfil e ficar sabendo das notícias do dia a dia, dos bastidores aqui da nossa programação. Agora sim, vamos chamar a primeira reportagem de hoje, falar das novas regras para a captação de sangue. Lá no Hemoan foram adotadas novas regras por conta do coronavírus. A medida atende à nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, depois da confirmação do primeiro caso do vírus aqui no Brasil. Há 20 anos, Alexandre doa sangue aqui na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Ele é testemunha durante essas décadas de quantas vezes houve mudanças nos critérios na hora de coletar o sangue. Estão sendo mais rigorosos com relação à saída do estado, né? Inclusive do município, se a gente fez viagem para o exterior, para São Paulo. É um pouco mais rigoroso agora a avaliação. Perguntas básicas foram adicionadas à lista de questionamentos do Hemoan na hora da entrevista do possível doador. Você já teve algum problema de saúde ou você tem? Não. Você já teve malária, hepatite, dengue, problema de coração? Não. De acordo com a recomendação da Anvisa, os critérios de impedimento se estendem às pessoas que tiveram contato com o paciente infectado ou com suspeita da doença. Mesmo aquelas que vieram da Europa, que não tiveram nem sintoma nem contato, elas vão ficar por 30 dias sem poder doar sangue. E as pessoas que tiveram o coronavírus, fica por 90 dias. E no caso da pessoa ter tido algum resfriado, desde que seja descartado, se for descartado que é coronavírus, ele pode doar depois de 15 dias. Se for o caso que fica em dúvida, não foi confirmado, ele fica também por 30 dias. Representantes de órgãos de saúde do Amazonas e do município de Manaus se reuniram na sede da FVS para coordenar ações de prevenção ao Covid-19, o coronavírus, e as síndromes respiratórias agudas graves no estado. Não tem sintomas, que fique claro, ou seja, nesse caso específico, eles não são considerados casos suspeitos. E aí, nesse sentido, então, a gente faz um monitoramento do caso para que, a partir de então, a gente verifique no período de 14, no máximo 20 dias, o período de incubação e aí, então, seja liberado ou saia da fase de monitoramento. Portanto, não há casos, repito, não há casos suspeitos, não há casos confirmados de coronavírus no estado do Amazonas. 2 amazonenses que estavam no mesmo voo do brasileiro infectado com vírus já estão sendo monitorados em Manaus. Mesmo assim, a vontade e a intenção de ajudar o próximo não deve diminuir. A doação de sangue é um gesto solidário que deve ser mantido para as próximas gerações. Você pode doar, preenche os requisitos, é bom fazer a doação. É isso. Agora a gente fala de higiene nasal das crianças. Manter a limpeza do nariz é fundamental para que essa criança possa exercer, para que o nariz, na verdade, que é uma defesa no nosso corpo, possa exercer essas funções que é de filtrar, de regular e proteger o nosso corpo contra bactérias. Sobre esse assunto, a gente conversa com a pediatra Ana Cristina Stone. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade Primeira Edição. É um tema que a gente não ouve falar muito na televisão, essa questão da higienização nasal. Mas a gente vive uma época agora de muita gripe, muita coisa que está acontecendo, e aí qualquer sinal, né, que possa indicar que tem algum problema com a criança, é bom a gente ficar atento. O que fazer então para manter essa higienização em dia? Então, Neto, eu te agradeço a oportunidade. A gente realmente ouve falar pouco sobre a lavagem do nariz. É muito importante, porque é uma coisa simples de se fazer.
A gente tem um pouco de medo no início, um pouco de resistência das mães, mas quando você aprende, é uma medida simples, de baixo custo e que muda realmente o bem-estar da criança, muda a evolução até de um quadro respiratório. Então é muito importante a gente trazer essa informação para a população. A doutora até citou que muitas pessoas, muitas mães, pais, responsáveis ficam com medo porque existe um tipo dessas limpezas que envolve um jato, né, de soro na narina. A gente, inclusive, tem vídeos que mostram esse tipo de procedimento, mas se fizer do jeito certinho, né, doutora, não tem nenhum problema. Claro. Viralizou aí na internet, né, um vídeo de uma tailandesa, inclusive, foi bem famoso, e a partir dali começaram a postar vários vídeos ensinando a lavar o nariz. As mães acabam usando uma quantidade grande de soro e fazem várias vezes com a criança bem tranquila, mas são crianças que já estão acostumadas a fazer. Então, o que nós sugerimos é que se comece aos poucos. Os pais vão perdendo os medos, as crianças vão ficando mais acostumadas com o procedimento e colaborando mais. Então, cada dia vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil. Lembrar que a lavagem do nariz ela é interessante de ser feita não só quando a criança está gripada, mas no dia a dia. E isso entra para a rotina da criança e aí fica cada vez mais fácil, tanto para os pais quanto para os pequenininhos. E aí a gente vê no vídeo ali o uso de uma seringa. Sim. Né? Só esse tipo de material que pode ser usado. Tem alguns medicamentos que vêm com conta-gotas também. Esse também pode ser uma ferramenta? Então, está disponível nas farmácias. O importante é que seja com soro fisiológico. Essa é uma informação bem importante. Nada de água ou de outras substâncias, mas usar o soro fisiológico. Existem diversos dispositivos para aplicar esse soro fisiológico, tá? Na narina do bebê, com spray ou às vezes até um jato contínuo, mas realmente a seringa ela é mais simples depois que você aprende a usar, se você usa a técnica correta, e mais efetiva. Tem algum tipo de proteção que coloque na ponta da seringa para não machucar ou não? Basta ter cuidado que aí não vai ter nenhum problema. O mais importante é posicionar corretamente a criança. Eu acho que aí é que vai uma grande dúvida dos pais. Existe um mito, existe um medo de que esse líquido que você coloca em grande quantidade vai para dentro do pulmão e aí vai afogar a criança. Isso não acontece realmente. Na prática, isso não acontece pela própria anatomia do corpo da criança. E a doutora Ana trouxe até, inclusive, um boneco para demonstrar essa posição correta? Acho que fica mais fácil do que a gente descrever a técnica, é mais fácil a gente demonstrar, né? Sim. Bom, essa aqui é a Júlia, minha amiga do consultório, eu sempre uso ela no consultório para ajudar a orientar e a explicar as coisas. É um bebê, no caso aqui, bem pequenininho, para mostrar que a gente já pode começar a fazer isso no bebê pequeno mesmo, tá? A partir de 1, 2 meses de idade já pode ser feito. Você vai precisar de alguma ajuda? E aí, a Julinha fica quieta por enquanto. Ah, sim. Eu trouxe aqui alguns tipos de seringa para a gente mostrar, tá? Essa é uma seringa de 20 ml, que é comprada em farmácia comum, não precisa de receita médica para isso, tá? E aqui eu tenho uma outra de 5 ml, também comprada em drogaria. Essa ela tem um bico de rosca, a outra ela tem um bico mais comprido. A gente pode ficar com medo desse bico comprido, mas ele é melhor, é mais fácil de você usar ele, tá? Com um pouquinho mais de cuidado. Aqui eu tenho umas outras seringas para mostrar, só para dar ideia para as mães, que são seringas que a gente usa, que a gente pega dentro de outras medicações. Então, quando você usa algum remédio e tem a seringa, que você acaba reutilizando para isso. É importante lembrar que cada criança tem que ter sua própria seringa. Então, eu não posso usar uma seringa para meus 3 filhos. Cada criança precisa ter a sua, tá? Como é que a gente faz? Você compra o soro fisiológico. Vou mostrar aqui. Você compra o soro fisiológico em qualquer drogaria, também não precisa de receita médica. É importante lembrar os cuidados com esse soro. Soro fisiológico vai ser guardado sempre dentro da geladeira, pode ser na porta da geladeira, e ele dura em média 15 dias, não mais do que isso. Não é um produto caro, então ao final de 15 dias ele pode ser descartado, a gente consegue manter aí mais uma segurança. A nossa cidade é muito quente, a gente tem que tomar mais esse cuidado. E já tem essas embalagens menores também, já tem as né? embalagens menores, essa é uma de 250 ml, fica mais fácil de diminuir o desperdício, né? Perfeito. Então, daqui, ela vai estar dentro da geladeira, o soro fisiológico, eu vou retirar, passo ela para um copo de qualquer tamanho, um copo comum de casa, não precisa estar esterilizado, não precisa de nada disso, tá? Para eu pegar esse soro e botar de volta logo na geladeira. Por que esse cuidado?
quando eu for aplicar o soro fisiológico no nariz do bebê, ele precisa estar em temperatura ambiente. Então, eu não posso estar gelado. Mas eu não vou todas as vezes esquentar todo o meu soro e resfriar novamente. Então, eu passo para um copo, desse copo eu aspiro quantos ml eu vou usar. Isso varia de uma criança para outra. Esse é um detalhe importante. O soro, então, precisa, apesar de ser guardado na geladeira, na hora da aplicação ele precisa estar na temperatura ambiente. É muito importante, tá? Se for gelado, pode até complicar mais do que ajudar, Sim, né? E o mais importante, o incômodo é muito maior. Uma temperatura, quando você coloca o soro mais gelado, ele arde no nariz, né? Então, a criança vai colaborar menos porque vai doer o procedimento, tá? Em relação à quantidade de ml que nós vamos usar, não existe um consenso para isso, mas o que normalmente se orienta, crianças até 1 ano de idade, 1 ml em cada narina. Criança até 5 anos de idade, 5 ml em cada narina, a partir daí 10 ml. Perfeito. As crianças que já estão acostumadas a fazer mais tempo toleram mais volume, né? Então, faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, isso é bem comum. O que é importante? O posicionamento do bebê. Então, a gente vai colocar o bebê, que a gente sugere, pode fazer no banheiro, que você fica com o espelho aqui na sua frente e já tem a pia para recolher depois essa secreção. Então, o bebê vai ficar aqui na sua frente, tá? Posiciona a cabeça do bebê ligeiramente para frente e para um dos lados. Se eu virei a cabeça do bebê para esse lado daqui, eu vou colocar na narina de cima. Certo. Se eu virar a cabeça do bebê para o outro lado, eu vou fazer dos dois lados, primeiro um lado, depois o outro, eu vou virar a cabeça do bebê para o outro lado, faço na narina de cima. A ideia é, eu faço nessa narina para ela sair na narina de baixo. Tá? Então, mostrando aqui em mim, na criança maior um pouquinho, ela colabora mais. Então, você vai botar a cabeça para frente, viro para esse lado. Virei para cá, é nessa narina que eu vou colocar. Nessa narina aqui de cima, e aí daqui ele vai sair por esse lado, tá? Sim. Não tem problema a velocidade com que você injeta o soro. Então, às vezes, a gente vê nos vídeos da internet os pais injetando com muita velocidade. Não é essa pressão que vai fazer a secreção sair, mas o fluxo contínuo. Então, eu posso fazer mais devagar, mas com fluxo contínuo. Então, isso é muito importante também, é um outro cuidado. E até quantos anos é indicado esse tipo de procedimento, doutora? Até a nossa idade, até mais velho do que a gente. Que falam que seria interessante todo mundo fazer. Nessa questão do medo, fala assim, não, só pode fazer com criança, porque a criança é que tem uma abertura aqui nessa via respiratória. De forma alguma, eu inclusive faço em mim. Olha só, tá vendo? Não tem problema nenhum da gente fazer na pessoa adulta. Outro cuidado que a gente tem, quando a criança é maior e ela já entende o procedimento, se ela mantiver a boca aberta durante o procedimento, é mais fácil de fazer. Por quê? Porque quando você injeta o soro, quando você coloca o soro na narina, por uma questão anatômica da boca estar aberta, é mais difícil dela engolir essa secreção. Isso deixa mais confortável o procedimento. Doutora, tem problema se a gente engolir a secreção? Às vezes pode acontecer de você fazer esse jato e ele não sair na narina, na outra narina. E aí você fica, nossa, o bebê engoliu, e agora? Não tem problema nenhum. Esse já é o mecanismo natural das crianças se livrarem das secreções. É deglutindo, porque ele não sabe assoar o nariz, então ele deglute e vai sair nas fezes naturalmente. Essa questão de não saber assoar o nariz, muitas vezes a criança, quando está gripada, com algum resfriado, ela fica com essa secreção endurecida, né? A chamada meleca que a gente chama. E essa melequinha a gente pode tirar com algodão, com aqueles bastões que tem o algodão na ponta? Então, quando ou essa também secreção, pode usar o soro? Quando a secreção está bem molinha, na parte já posterior, aqui na saída da narina, né? É mais fácil de você retirar, você até pode retirar com cotonete, mas tem que tomar muito cuidado com a introdução de qualquer coisa no nariz da criança. Sim, perfeito. É muito mais interessante eu fazer uma lavagem nasal, até para deixar essa secreção mais limpa, mais molinha, do que, por exemplo, tentar tirar. Não é só para tirar a secreção, a meleca, vamos dizer assim, não é só para tirar a meleca que a gente faz a lavagem nasal, né? Com isso, a gente está fazendo toda a lubrificação dessa região. A gente tem que pensar também que tem a questão da umidade do ar. A nossa região, a gente sofre pouco com isso, muito úmido. Mas em locais mais secos, é muito importante fazer a lavagem até para eu lubrificar
e facilitar o mecanismo natural de limpeza do nariz. Mas para quem vive no ar-condicionado também, aí pega um ar seco, aí é bom. Exatamente. Aqui é difícil a gente ficar sem ar-condicionado, né? No dia, principalmente à noite, no período noturno, né? Então é interessante, por exemplo, pela manhã, mesmo sem o bebê estar gripado, a gente fazer essa higienização do nariz com o soro. E isso já vai acostumando o bebê para que nas fases em que ele está gripado, que eu preciso repetir o procedimento por mais vezes, que ele fique tranquilo e colabore mais. Doutora Ana Cristina Stone, ela é pediatra e conversou com a gente agora sobre a higienização do nariz, das narinas para as crianças. Agradecer a senhora, doutora. Muito obrigado por ter vindo aqui. Agradecer também a Júlia. Isso, a Júlia. A Júlia, que veio também dar essa força aqui para a gente. Olha, eu quero deixar aqui o nosso espaço aberto para quando tiver um outro assunto, a gente poder voltar a falar aqui de saúde, falar da saúde das crianças, que é sempre muito importante. E a gente que é pai, eu que sou pai, fico sempre muito ansioso em saber o que eu posso fazer pelo meu filho e a melhor forma de tratar o meu filho. Então, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, me coloco à disposição para a gente conversar mais, trazer mais saúde para as nossas crianças, mais tranquilidade para as nossas mães. É isso. E olha só, a gente continua falando de saúde aqui porque tem campanha de vacinação contra a gripe, que foi adiantada aí por conta do surto de coronavírus no mundo e agora que chegou aqui no Brasil também. Então essa vacina foi antecipada, a ação iria ocorrer em abril, mas essa imunização vai ocorrer agora nesse mês de março. O Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de imunização contra o vírus da influenza como uma forma de diminuir os casos da gripe no inverno. A campanha também tem como sentido diminuir os casos de influenza na detecção do coronavírus. Isso porque as duas doenças têm sintomas parecidos, como febre alta, dores no corpo e tosse. A campanha, que aconteceria na segunda quinzena de abril, agora vai iniciar a partir do dia 23 de março. Os grupos prioritários são quem devem ser vacinados primeiro. Entre eles incluem mulheres gestantes, crianças menores de 6 anos, mulheres que estão até 45 dias após o parto e idosos. Mais de 75 milhões de doses da vacina vão ser distribuídas para todo o Brasil. No Amazonas, a campanha de vacinação acontece nas unidades básicas de saúde, postos da capital e unidades hospitalares espalhadas pelo interior do estado. Vamos conferir a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Vamos com o signo de Áries. Atenção, ariano, use essa criatividade toda para dar conta do recado no trampo, porque você vai precisar, você terá uma ajudinha inesperada no serviço. Tenha cuidado com excessos e atitudes orgulhosas. Na paquera, a lua nova pode trazer alguns enganos. Então, pense bem antes de começar a se envolver para depois não sofrer. Os astros pedem cuidado também com seus impulsos, principalmente na hora de fazer promessas, pois podem aparecer obstáculos com os quais não contava. O número da sorte para o ariano nesta segunda-feira é o 2, o 10 e a cor é verde. Agora, para você de touro, fique de olho naquele colega de trabalho que usa máscara todo dia e não só no carnaval. E o carnaval já acabou, inclusive. Os astros mandam avisar que esta semana é boa para corrigir seus erros, cuidar da saúde e se desligar de problemas alheios. No amor, vai ter que confiar muito na sua intuição para não cair em cilada, principalmente com aquele crush com um rostinho lindo e sorriso encantador. O número da sorte para você de touro é o 05, o 36 e o 11, a cor é pink. Agora você de gêmeos, esta semana os astros vão deixar você mais sensível e com intuição aguçadíssima. Em família, promessa de alegrias com parentes. No amor, traga um alerta. Mercúrio está retrógrado. Melhor não brincar com fogo e pensar bem antes de falar. Eu sei que esse filtro é complicado para o seu signo, mas vai por mim que isso vai fazer com que você evite altas tretas. Vênus entra para a cena para salvar a paquera para os geminianos. O número da sorte para você de gêmeos nesta semana, nesta segunda-feira, é o 44, o 56 e a cor é o dourado. Agora atenção você de câncer. Primeiro vamos falar de coisa séria, emprego e saúde. No trabalho, é bom mostrar que você é bom de trampo. Ausente suas ideias, apresente suas ideias e tenha jogo de cintura. Na saúde, bom ter atenção. Se hidrate, use filtro solar, ajeite a coluna e nada de exagerar na folia e nas bebidas. Tudo
Tudo agora que você tem está ligado também ao amor. Se você está pensando em ir para os bloquinhos, fantasiado, dinheiro, encontrar dinheiro no chão para ver se alguém pega, calma, não tem necessidade. A lua nova promete ajudar na paquera e pode rolar uma chance com um crush que você já não vê há muito tempo. Números da sorte 37, 88 e o número 5, a cor é roxo. A gente faz um breve intervalo aqui no Band Cidade, primeira edição, daqui a pouquinho está de volta. Band Cidade, primeira edição de volta, e já vamos direto conferir a previsão do tempo para a capital e também para alguns municípios do interior do estado com Maedra Pacheco. Maedra, como fica o tempo para hoje aqui em Manaus? Bom dia, Neto. Então, em Manaus a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Presidente Figueiredo, sol com muitas nuvens pela manhã, período de céu nublado pela tarde, com chuva a qualquer momento. Em Boca do Acre, o dia começa ensolarado com poucas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Já no interior de Monaquiri, a previsão também é de muita chuva nesta segunda-feira. Então, Neto, em Manaus, a mínima é de 24 e máxima de 31 graus. E em Presidente Figueiredo, a temperatura é de 25 e máxima de 32 graus. Em Boca do Acre, a mínima é de 21 e máxima de 28 graus. E em Monaquiri, a mínima é de 25 e máxima de 31 graus. Neto, volto com você. Muito obrigado, Maedra, pelas informações do tempo. Agora a gente muda de assunto e olha só, vamos falar de rouquidão. Cerca de 70% das pessoas usam com maior frequência a voz como um instrumento de trabalho. E a rouquidão pode ser um primeiro sintoma de uma patologia mais grave e progressiva. Qualquer diagnóstico que requer diagnóstico e tratamento imediato. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a fonoaudióloga, Aulisângela Queiroz. Muito obrigado, Aulisângela, pela sua presença aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vinda. A gente falar de rouquidão, olha só, nesse carnaval, com tanta chuva que teve, com tanto bebida gelada que o pessoal toma, encontrei muitos amigos que estavam com a voz afônica, né, ou rouco. Né? E olha só, muito tempo você passar nessas condições faz um mal danado para a saúde, né? Ou significa que você pode ter um mal danado? Com certeza, né? É muito importante a pessoa ter em mente que ele precisa estar atento a esses sinais, principalmente o da rouquidão. Porque a rouquidão ela já é um sinal de que a voz ela não está normal e ela necessita, sim,
de cuidados especiais, né? A afonia, a questão da afonia, só quem sabe é aquela pessoa que perdeu a sua voz e vê como é importante você não ter a sua ferramenta, né, comunicativa. Então, é super importante a pessoa zelar pelo que é de primordial para a sua saúde comunicativa, que é a sua voz. E a gente, quando fica rouco, começa a tentar forçar para ver se a voz sai. Aí começa a tossir, a pigarrear para tentar fazer voltar a voz. Está certo? Nada, nada. Esse reflexo de fuga que a pessoa ela usa, ela está muito associada assim para compensar, né, a perda daquela qualidade vocal. E está associada a vários fatores, né, fatores ambientais, fatores a infecções virais, a abuso vocal mesmo propriamente dito, como você acabou de colocar com relação ao carnaval. E tem alimento ou bebida que influencia nisso? Tem. A gente costuma falar que essa saúde vocal, ela tem que compreender o que nós chamamos de uma hidratação saudável, né? Então, não somente a hidratação, mas também a alimentação, ela é saudável e ela também ajuda, assim como umas ajudam, outras também são prejudiciais. Tudo bem? Então, a gente tem que se preocupar com esses alimentos, os alimentos derivados do chocolate, que tem lactose, né? Todos esses alimentos, eles aumentam a secreção, né? E essa secreção, ela imediatamente ela começa a comprometer a onda mucosa das pregas vocais, prejudicando assim a qualidade da voz. Muitas vezes a gente não está nem, vamos lá, com algum tipo de doença respiratória, mas por algum esforço, alguma mudança brusca de temperatura, lá se, eu ia dizer, se lá se vem a rouquidão ou lá se vai a voz. O que é interessante o que mais que pode acontecer assim que acaba levando a rouquidão? Eu sempre utilizo assim, um pouco a questão da analogia, né? Se você não cuidar da sua voz, imediatamente você prejudica a sua voz. Aquele aparelho fonador que nós chamamos, ele é prejudicado. E esse tipo de situação é por conta dos abusos que a pessoa realmente faz, até por não conhecer, né, como deve se comprometer com essa eficácia. A outra situação que nós chamamos é a questão dos fatores orgânicos, como você está citando, os resfriados, né? Essas infecções nasossinusiais que afetam o aparelho respiratório, elas são fundamentais, não somente elas, mas também a do trato digestório, né? Porque se você come, como eu falei, alimentos bastante gordurosos, condimentados, isso dificulta o processo digestório, né? E isso, além disso, ele aumenta aquela viscosidade e você fica ali suscetível a ter refluxo. E o refluxo, ele faz a queimação laríngea. E isso prejudica a voz e entra no processo de rouquidão também. Começa a apresentar um processo de rouquidão. Muitas pessoas acabam não dando tanta importância quando se estão rouco. Eu não estou com febre, não estou com nenhum tipo de dor. Então é só a voz que falhou aqui rapidinho. Mas assim, quando é que a pessoa já tem que se preocupar mesmo, procurar um médico e procurar ajuda? A partir de quanto tempo de rouquidão? Olha, quando essa rouquidão ela é recorrente, já tem que ficar em alerta, tá? A pessoa emitir esse som e de repente ela sentir dor, né? Ela sentir a rouquidão, a falha daquele som, aquela quebra de qualidade, ele já precisa se preocupar e já procurar um especialista, tá? Eu costumo falar para as pessoas que uma voz com uma boa qualidade é aquela voz agradável, não somente para quem usa, mas para quem ouve. E, de repente, quando você consegue perceber até questões emocionais na sua voz, você já consegue, né? Tem algo de errado com a minha voz. Não começa, né, a se policiar. Então, o fato é que a pessoa ela tem que estar atenta para isso, aos fatores, aos inimigos nocivos à voz e à sua própria conduta com relação à sua voz. Tem doenças do corpo que refletem também na nossa voz? Várias doenças. Doenças neurológicas, as doenças degenerativas, né, as traumatológicas, as laringites, né, nós digamos que principalmente as laringites afetam. São inúmeras etiologias. E aí a gente ainda também acaba sendo mais um malfeitor da nossa própria voz, quando ali com bebida alcoólica, né, estupidamente gelada. Hábitos nocivos, né, exato. O fumo.
Quando você começa a fazer o uso do tabagismo, né? Não somente pelo aquecimento exagerado que você dá naquela região laríngea, mas também as condições tóxicas que o fumo tem. Então, isso aí, o que acontece? Ele resseca, como eu falei, aquele epitélio, né, que reveste aquela estrutura. E aquilo ali você faz o quê? Um esforço compensatório. E o que a gente pode fazer no dia a dia, então, para ter essa bela voz, uma voz agradável? Eu costumo falar para meus pacientes que eles já começam a trabalhar desde o momento que eles acordam, né? Porque se você acorda, se você dá uma boa espreguiçada, faz um bom bocejo, você está ali relaxando todo o seu corpo, e isso também é a sua voz. Então, exercícios que venham provocar um relaxamento vocal, ele é fundamental. Né? Fazer uma boa hidratação vocal, o uso periódico de água. A água é fundamental para o organismo de modo geral, né? Então, você deve consumir água até assim, no intervalo de 40 a 40 minutos, um copo d'água. Não precisa tomar de 2 a 3 litros, né, assim, de uma vez. Nem precisa sentir sede também. Não precisa sentir sede. A maioria das pessoas só tomam água até mesmo quando fazem as principais refeições. Né? Não tem o hábito de tomar água. E a água ela é fundamental, ela precisa hidratar de forma geral o seu organismo e, contudo, a voz, né? O alimento, tem alimentos que agem como adstringentes, né? Então, a gente tem que optar por um alimento que vai afinar toda aquela secreção, toda aquela mucosa, né? Para não promover ali uma viscosidade maior, perdendo... A maçã entra nessa? Entra. Uma boa aliada, né? Uma boa aliada. A maçã, todos os alimentos cítricos, né? A laranja, a gente também, o limão, até o mel associado, ele também, ele é muito fundamental. A Elisângela Queiroz é fonoaudióloga. Muito obrigado pela presença aqui, por ter esclarecido mais para quem está nos assistindo sobre os cuidados com a voz. Afinal, 70% das pessoas usam a voz com alguma forma de algum tipo de trabalho. Como a gente que está aqui falando, o próprio fonoaudiólogo. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado por responder essas perguntas para a gente. Obrigada. A gente fica aberto também, viu, quando você tiver um assunto de grande importância para trazer aqui para a gente. Ótimo. Eu até queria colocar, só para finalizar, por favor, que se você não cuidar da sua voz, lesões piores poderão aparecer. E as lesões serão de massas, levando até câncer. Olha só. Então, isso é fundamental. Precisa cuidar realmente. Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado. Olha só, agora a gente vai falar da previsão dos astros, a nossa segunda parte aqui da previsão dos astros. Vamos ao signo de Leão. Chances de progredir no trabalho, mas para isso vai ter que caprichar no quesito inovação ao executar suas tarefas. Quando o assunto é trabalho, os astros mandam ainda outro alerta. É melhor evitar discussões com colegas. Falando de paquera, Júpiter e Marte estão se movimentando em sua casa e, por isso, aumentam as chances de você se envolver com alguém do trabalho. E mais que a atração física, você pode se encantar por um crush que comunga dos mesmos ideais que você. Quem já tem par, melhor tomar cuidado com o mal-entendido e desencontros. O número da sorte para você de Leão é o 67, o 81 e o 90, a cor é prata. Atenção para você do signo de Virgem, essa semana promete trazer boas chances de crescer na carreira, mas para dar certo tem que tomar cuidado com atrasos. E já que você não é um signo que curte muito se jogar na folia, que tal aproveitar essa semana para cuidar do visual? Isso vai lhe dar muito prazer. Agora, as previsões para o amor. Se sua fantasia é ter um crush para chamar de seu, o planeta Marte pode mexer fundo com você e te dar uma ousadia que normalmente você não tem. Além disso, Marte vai fazer também você se sentir confiante. Números da sorte 65, 31 e 19. A cor para hoje é o amarelo. Libra, o conselho dos astros nessa semana para você é: antes de gastar, pense bem nos seus compromissos financeiros e nos boletos. Tudo que estão nos boletos que estão para vencer. Aliás, essa semana no trabalho deve exigir bastante de você e, em contrapartida, nas relações familiares, essa fase está excelente. Agora, para esclarecer mal-entendidos, até para tentar uma reconciliação aí para quem você ama. Os números da sorte para você de Libra nesta segunda-feira é o 32, o 24 e o 99, a cor é preto. Agora, Escorpião, os astros avisam que nesta semana você poderá sim se impor no serviço, mas execute a voz da experiência. Desta vez, para falar com quem
lhe está indagando. Melhor do que se impor é saber ouvir. Nas finanças, reveja seus gastos, senão corre risco de rebaixamento e vai ter que desfilar pela Acadêmicos do Sem Dinheiro. Tem outro recado importante também para você de Escorpião. Cuidado com aquele amigo falso. Tem gente que usa máscara o ano inteiro, não só no carnaval que já acabou, e aí você também tem que ter cuidado com essa pessoa. No amor não, os números da sorte para esta segunda-feira é o 49, o 30 e o 76, a cor é lilás. A gente faz mais um breve intervalo, mais uma parada aqui no Band Cidade, primeira edição, e volta já já. Band Cidade, primeira edição de volta. Agora a gente confere o que é destaque no Brasil e no mundo, diretamente da redação de jornalismo da Band Amazonas, com ela, Kelly Abreu. Kelly, bom dia para você. Olá, Neto. Muito bom dia a você e a todos. O destaque de hoje vai para a Organização Mundial da Saúde, que levou para muito alto o risco mundial da epidemia de Covid-19, que é a infecção causada pelo novo coronavírus. Na última sexta-feira, a Agência de Saúde da ONU disse que há, além da China, casos registrados em outros 49 países. Segundo a avaliação da entidade, os casos em cada país são vinculados a pequenos grupos. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que a Agência de Saúde da ONU não vê evidências de que o vírus esteja se espalhando livremente. Agora a gente muda de assunto para falar que a Petrobras informou na última sexta-feira que vai reduzir o preço do diesel em 5% e da gasolina 4% nas refinarias. A queda nos preços dos combustíveis ocorre após quedas expressivas no petróleo do mercado internacional diante da ampliação de casos do coronavírus pelo mundo. Em um movimento que traz aí temores sobre desaceleração da economia global e na demanda por combustíveis. O repasse de ajustes dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores aí, como o consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revendas de mistura de biocombustíveis. E para finalizar, Neto,
35 apostadores de Fortaleza ficaram milionários na última quinta-feira ao ganhar o prêmio de 105 milhões da Mega Sena. A aposta de Fortaleza dividiu o prêmio total com outro ganhador da cidade de Rio Branco, no Acre. O grupo de 35 sortudos fez aí a aposta no formato de bolão em uma loteria. Cada participante do bolão ficou aí com mais ou menos 3 milhões de reais. Agora, Neto, o que você faria com esse dinheiro? Tchau, tchau. Olha, Kelly Abreu, eu pagaria muitas dívidas, principalmente as que eu fiz nessa semana passada, já contando que eu ia ganhar os 220 milhões da Mega Sena. Não foi dessa vez, mas eu vou continuar tentando. Agora a gente vai de previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Atenção, você de Sagitário. Essa semana você tem tudo para se entrosar no trabalho e selar boas alianças nas finanças. Finalmente, os humilhados serão exaltados e a promessa é de que você receba boas notícias. Agora, em família, risco de tensão, e isso pode afetar até mesmo o clima com o mozão. Os astros mandam avisar que, para o bem ou para o mal, é fato que as coisas relacionadas à família ou ao passado podem ter influência decisiva em seus planos amorosos. Os números da sorte são o 28, o 82 e o 90. Agora, você de Capricórnio. Semana que, passando o carnaval, é o período para desfilar na Escola do Samba Unidos da Preguiça. Então, atenta para não perder a chance de agarrar boas oportunidades profissionais. Você poderá receber conselho ou presente de pessoa amiga. E recomendo que mantenha distância de gente crítica demais. No amor, vai chocar geral com a sua disposição de se jogar em uma nova paixão que está pintando por aí. Para quem tem relação firme, programinhas caseiros serão os mais prazerosos, desde que controle a possessividade. Números da sorte, 59, 42 e o 38, a cor é o vermelho. Agora, Aquário, não assuma tarefas dos outros e nada de culpar os coleguinhas pelos seus erros, hein? Os astros avisam que talvez seja bom se isolar um pouco e pensar na vida. Na real, a semana não vai estar tão boa assim quanto você precisa. No amor, assuntos materiais podem se misturar aos seus desejos amorosos e causar algumas situações complicadas. Você pode ter dificuldade também para lidar com questões envolvendo fé ou religião. E para completar, uma paixão antiga pode reaparecer, causando problemas em seus sentimentos. Os números da sorte são o 59... Não, o 59 era do outro. São o 17, o 91 e o 01, a cor é creme. Atenção para você de Peixes. Peixes é semana de término de carnaval, mas além da folia, você deve aproveitar que a sorte está ao seu lado para lidar com vendas ou negociar algo. Eu vejo também que a semana será boa para fazer as pazes com uma pessoa amiga em casa. Nada de fazer tempestade em copo d'água. No amor, com Mercúrio retrógrado no seu signo, será preciso usar sua imensa sensibilidade ou sua afiada intuição para evitar situações confusas, sem tirar a sua delicadeza natural. Vênus pode te deixar mais firme e decidida sobre o que você quer, seja para conquistar, seja na vida a dois. As boas notícias vêm de Marte, que anunciam momentos calientes em festas ou programas com a sua galera. Menos para você que está namorando de Peixes. O número da sorte é o 55, o 07 e o 79, a cor é o azul marinho. Bom, e chegou o momento da gente conferir a mensagem do dia com o Dr. Wilson Gonzaga. Bom dia mesmo, bom dia mesmo. É assim um desejo meu que tenhamos todos nós um dia iluminado. Muito bem, hoje eu quero falar de um pecado que todo mundo é exagero, mas quase todos nós cometemos. Euzinho também cometo. E que é um absurdo isso. Repara nisso, a gente maltrata as pessoas que a gente mais ama. No cotidiano, no dia a dia, eu não estou dizendo de uma coisa em comum, briga, não, assim, já reparou? A gente sai de casa, bota a roupa para ir trabalhar e bota uma roupa na personalidade que é aquele papel. E aí engole sapo do patrão, engole sapo do colega, do trânsito, de tudo e tal, tudo. Faz cara de paisagem para o cliente, está querendo mandar o cliente dormir.
e fica sorrindo e tal. Aí, quando chega em casa, a gente acha que tem o direito de desmontar e tratar mal as pessoas, o nosso cansaço, a nossa contrariedade, a nossa preocupação, a nossa falta de dinheiro é descontada no filho, na mulher, no marido e a gente não se dá conta disso. Então, o tema de hoje é isso. Nós prestarmos atenção e saber que dentro de casa a gente tem que construir um ser humano melhor e ali dentro aplicar. Ser mais tolerante com o filho, com a mulher, ser mais tolerante com o vizinho, com as pessoas que estão dentro, de dentro para fora. Né? Porque se for de fora para dentro, é falso e daqui a pouco a gente deixa de fazer. Então a gente tem que desenvolver qualidades, atributos na nossa relação com as pessoas que a gente ama e em qualquer condição tratá-las bem, porque nós a amamos. E é claro que a gente deve tratar bem também o cliente, mas se tiver que dar uma patada, vai e dá numa almofada. Não vai dar no cliente, mas não vai dar também no teu filho. E maltratar aquelas pessoas que vão ficar conosco para a vida toda. É importante a gente fazer isso. E eu prometo que eu vou assistir esse vídeo depois também. Porque eu também cometo esse pecado. Pensa nisso aí, tá bom? Fique bem, e eu também. E amanhã estaremos aí juntos aqui na Jornal da Band, primeira edição. É isso, bom dia para você. Fique agora com Aqui na Band.